Olá, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que temos de mais uma vez aqui nos reunirmos para podermos louvar a Deus, para podermos aqui nos alimentar, nos nutrir da santa e bendita palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Uma boa noite a todos, aos que estão chegando, que estão aqui se conectando conosco. Hoje nós faremos a pregação expositiva do capítulo 12 do Evangelho de João, dando continuidade à nossa sequência de mensagens que se iniciou no capítulo 1. Peço para que você que está chegando aqui, que está entrando, que está aqui conosco, para que não se esqueça de curtir esta live, de compartilhá-la, de deixar um amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela chegue a outras pessoas, para que outros irmãos possam também ser abençoados por meio desta mensagem, como eu tenho certeza que Deus nos abençoará desde então. Antes de darmos início à exposição, a nossa pregação expositiva do capítulo 12, nós vamos fazer um breve resumo do que é o Evangelho de João. Lembrando que a Bíblia nos traz 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos estão no Novo Testamento e eles são os 3 primeiros conhecidos como evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos têm uma mesma perspectiva, uma mesma visão do evangelho, do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o Evangelho de João é um evangelho um pouco diferente, que não tem uma cronologia tão precisa quanto a dos 3 primeiros evangelhos, mas que traz logo no seu início, que traz em seu bojo, em seu cerne, a preocupação em mostrar imediatamente para os leitores quem é Jesus Cristo, mostrando que ele é ninguém menos que o próprio Deus, o Deus vivo que se fez carne e que habitou entre nós. Os demais evangelhos, os 3 sinóticos, também chegam a essa conclusão ao final. Porém, o Evangelho de João já se inicia com essa premissa e vai desenvolvendo uma tese pautada nos 7 sinais, pautada nas 7 autodeclarações de Jesus: eu sou, e fazendo assim com que o leitor vá sendo convencido por meio das evidências que são sucessivamente apresentadas de que Jesus é Deus. E essa preocupação João tinha, porque no tempo em que ele escreveu o seu evangelho, que foi o último dos 4, já havia uma série de heresias surgindo no meio da igreja primitiva e corrompendo a fé dos cristãos, contaminando-a por meio de ideias gnósticas. Ideias provindas do conhecimento da filosofia, até da teologia grega, que entendia que aquilo que era espiritual era totalmente impuro, que aquilo que era material era totalmente impuro, e que não haveria possibilidade de haver uma harmonia entre espírito e matéria. Portanto, Cristo, ou ele não havia encarnado, porque se ele era Deus, ele era espírito, ele não poderia encarnar, e se tivesse encarnado, ele não seria Deus. Então, essas heresias que surgiam, que tinham diversos nomes: docetismo, heresia de Cerinto, ebionismo, arianismo, monoarquismo modálico, e entre outros que foram surgindo ao longo das décadas e dos séculos seguintes, tinham que ser ali desconstruídos com as teses apresentadas no Evangelho de João. Portanto, é essa a perspectiva deste Evangelho, e é obviamente essa também a perspectiva de todas as nossas pregações, que são exposições cristocêntricas que apresentam o Jesus mostrado no Evangelho de João e sempre colocando uma luz neste personagem protagonista da história, no sentido de mostrar de uma maneira clara e visível que ele é Deus. Uma boa noite aos que estão chegando. Nós vamos então, a partir de agora, dar início à nossa pregação expositiva do capítulo 12 do Evangelho de João. Peço a Deus para que me dê a iluminação necessária para que eu tenha a devida compreensão de cada palavra que eu encontrar ao longo de cada trecho que eu ler.
Peço para que o Espírito Santo esteja sendo a fonte dessa luz que traz a compreensão da divina revelação. Peço também a Ti, Senhor, para que me dê a inspiração necessária para poder transmitir àqueles que me ouvem aquilo que compreendi de tudo que li. E peço para que o Senhor também ilumine as mentes e os corações dos que me ouvem, para que essas palavras, sendo ali lançadas, possam germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início aqui à primeira passagem do capítulo 12 do Evangelho de João. A versão que estou me utilizando é a NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Essa versão eu entendo que ela tem uma linguagem mais fácil, mais acessível e mais agradável, principalmente para aqueles que estão iniciando o estudo das Sagradas Escrituras, e é também uma linguagem adequada para aqueles que já têm alguma intimidade e até profundidade com a bendita palavra. O trecho que nós vamos iniciar o estudo, ele tem, nesta versão, que é a NVI, o seguinte título: Jesus é ungido em Betânia. Nós encontramos essa passagem também descrita nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Vamos fazer a leitura. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, o chefe dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. São essas palavras que nós encontramos na primeira passagem, no capítulo 12 do Evangelho de João. Essa passagem nos traz profundos ensinamentos morais e espirituais acerca do amor e da importância que nós devemos dar a Jesus. Nós vemos aqui que a Páscoa ela estava prestes a ser celebrada. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. A Páscoa era uma festa muito esperada pelos judeus, mas ao mesmo tempo era uma festa que representava um momento de grande tensão para os romanos, pois a festa da Páscoa representava para os judeus uma esperança de libertação. Era, sem dúvida alguma, uma celebração que trazia em seu cerne um espírito messiânico, pois foi durante a primeira Páscoa, instituída ainda no Egito, que se deu o êxodo, a saída do povo que até então era cativo do Egito, era cativo de Faraó e que foi ali liberta miraculosamente por Moisés, que havia sido erguido, libertador do povo, pelo próprio Deus. Então a Páscoa representava para os judeus uma esperança de libertação, no caso, liberdade do jugo romano, enquanto para os romanos era um momento de tensão. E nós vemos que Jesus chega 6 dias antes da Páscoa na cidade de Betânia, que nós já vimos que distava cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, e era a cidade onde vivia Lázaro,
a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. A ressurreição de Lázaro é conhecida como o sétimo dos 7 sinais de Jesus. Aqueles milagres que João escolheu cuidadosamente para que o leitor, quando conhecesse, percebesse, por meio desses sinais miraculosos, que Jesus era Deus. Só para recapitular, o primeiro dos 7 sinais foi a transformação da água em vinho. O segundo, a cura do filho do oficial do rei, uma cura feita à distância. O terceiro foi a cura do deficiente do tanque de Betesda. O quarto foi a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, quando 5 pães e 2 peixes foram multiplicados para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O quinto sinal foi o andar sobre as águas. O sexto foi a cura do cego do tanque de Siloé. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro era aquele a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. E ali na cidade de Betânia, eles prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro se colocava à mesa com Jesus. Vemos aqui que havia uma celebração, um jantar, como uma forma, possivelmente, de gratidão a Jesus. Talvez justamente por ter ressuscitado Lázaro e talvez até também por ter curado Simão leproso. Um personagem que não é relatado aqui no Evangelho de João, mas que é referido nos evangelhos sinóticos e que seria o dono da residência aonde este jantar estava sendo realizado. Se ele era alcunhado como Simão leproso, era porque ele já deveria ter tido lepra e estava curado. Afinal de contas, se ele ainda fosse leproso, ele não estaria no convívio popular. Portanto, era alguém que talvez também tivesse sido curado por Jesus e por isso também acabava ali sendo partícipe e talvez até ofertante desse jantar. Nós vemos que Lázaro estava à mesa com Jesus, Marta, mostrando a sua aptidão natural por servir, estava ali fazendo os afazeres para que o jantar fosse bem sucedido. Nesse cenário surge então Maria. Maria, que sabemos que é irmã de Marta e de Lázaro. E o que ela faz? Ela pega um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derrama sobre os pés de Jesus e enxuga os pés com os seus cabelos. A casa se enche com a fragrância, com o cheiro agradável desse perfume. Nós sabemos que este frasco era um frasco de uma matéria chamada alabastro. Alguns dizem que é um mineral, outros dizem que seria uma pedra preciosa. O fato é que este recipiente já era valioso. E o conteúdo, nardo puro, sem mistura, nada híbrido, era também de maior valor. Justamente porque este nardo, ele era extraído de uma planta de mesmo nome que era cultivada na região do Tibete, próximo aos pés do Monte Himalaia. Então vocês imaginem, naquela época, para que um perfume cuja matéria-prima era oriunda dessa região, para que chegasse até a região de Betânia, vocês imaginem a logística e a dificuldade de transporte, além dos encargos de produção para se ter um perfume dessa natureza. Por isso é referido que era um perfume caro. E o que Maria faz com esse perfume? Ela derrama aos pés de Jesus. Ela pega aquilo que ela tinha de mais valioso e coloca nos pés de Jesus. Nos outros evangelhos é relatado que ela quebra esse vaso de alabastro que continha esse perfume caro de nardo, unge a cabeça de Jesus e depois acaba por secar os seus pés. O que se dá a entender é que esse vaso, que tinha um conteúdo de 1 litra, que equivale a 1/3 de litro, cerca de 330 ml, teria sido derramado na cabeça de Jesus, depois dela ter cuidadosamente rompido o selo do lacre, como se quebra uma ampola de medicamento, e derramado sobre a cabeça de Jesus, e esse conteúdo foi escorrendo até os seus pés, e ela então seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E nós vemos com este ato uma adoração explícita. Maria pega aquilo de mais valioso que tinha,
aquilo que talvez ela tivesse guardado para ungir o corpo do seu irmão Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, e acaba colocando como oferta de adoração para o Mestre. Aquilo que talvez ela tivesse guardado para o dia do seu casamento e oferta justamente para Jesus. Na sequência, nós vemos que um dos discípulos, no caso Judas Iscariotes, aquele que sabemos que mais tarde iria trair Jesus, ele faz uma crítica, perguntando: por que este perfume não foi vendido dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Mas o texto já nos fala, logo na sequência, que ele falou isso não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Nós vemos aqui uma manifestação de hipocrisia da parte de Judas, mostrando uma falsa preocupação com os pobres, falando algo que era, inclusive naquela época e hoje, politicamente correto. Mas, na verdade, o que ele queria era o dinheiro. Ele não estava preocupado em preservar ou em vender aquele conteúdo precioso que estava naquele vaso, naquele frasco de alabastro, para poder alimentar ou vestir os pobres. Não. O que ele queria era transformar aquilo que Maria ofertou para ungir o corpo do Senhor, futuramente para o sepulcro, em algo que ele pudesse usar para o seu bel prazer. Ele se colocava à frente dos pobres e também ali se colocava à frente de Jesus, quando ele mostrava uma falsa preocupação com os pobres, mostrando uma verdadeira preocupação com o dinheiro. E nós vemos que Judas era alguém afeito ao dinheiro, porque ele sabia até precificar aquele recipiente e o seu conteúdo, dando o valor de 300 denários. E o que seriam 300 denários? O texto nos diz, e a tradição e também os relatos em paralelo, que 300 denários eram equivalente a uma moeda de prata de um dia de trabalho braçal. Portanto, 300 denários era praticamente o salário de um ano de um trabalhador braçal, considerando os dias úteis e férias, enfim. Era algo valioso para aqueles tempos e para os dias de hoje também. E nós vemos que aquele que mais tarde iria trair Jesus, trocando o mestre por 30 moedas de prata, 10 vezes menos do que o valor desse frasco, era alguém que agora muito se preocupava com o dinheiro, mas que tentava esconder essa preocupação com uma suposta preocupação com os pobres, com uma verdadeira hipocrisia. E Jesus responde: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Que o guarde para o dia do meu sepultamento, ele está fazendo uma referência justamente ao uso deste perfume caro para ungir o seu corpo para o sepulcro. Aquilo que viria a ocorrer dias mais tarde. Jesus explica essa passagem também nessas palavras na narrativa que nós encontramos em paralelo dos evangelhos de Mateus e de Marcos. Nós vemos aqui que Jesus na sequência ainda completa: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Nós vemos aqui quando Cristo repreende Judas por ele ter reclamado de Marta, de Maria, por conta da unção com perfume, e depois dizendo que os pobres eles sempre terão, mas Jesus eles só o teriam naquele momento e por mais alguns dias. Jesus deixa claro que Deus é mais importante do que as pessoas. Nós sabemos o quanto é importante, e Jesus muito bem enfatizou, o amor que devemos ter pelo próximo. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e Cristo depois ensinou aos seus discípulos que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Mas nós não devemos nos esquecer de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Maria ali estava colocando em prática essa ordenança.
seguindo o primeiro dos 10 mandamentos, dando o que tinha de melhor para Jesus, reconhecendo Jesus como Deus. Na sequência, nós já temos aqui uma mudança na narrativa, dizendo: enquanto isso, ou seja, enquanto Jesus estava na casa, que havia um jantar preparado para ele, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, vieram não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E nós vemos aqui que o chefe dos sacerdotes, eles fizeram planos para matar não só Jesus, mas também Lázaro, por causa do fato, por conta de que muitos dos que estavam testemunhando Lázaro ressurreto estavam crendo em Jesus e se afastando dos judeus. Era uma questão de inveja e era uma questão também de cegueira espiritual. Se eles tinham conhecimento de que Lázaro estava ali ressurreto por Jesus, eles não deveriam se incomodar das pessoas estarem querendo seguir Jesus e deixando de seguir os judeus, mas ao contrário, eles deveriam fazer o que já estava sendo feito. Eles deveriam, eles também, crer em Jesus. Ao invés de querer que Lázaro fosse morto, para que não servisse mais de uma testemunha viva e ambulante em favor de Jesus, e muito menos deveriam se preocupar em tramar para matar Jesus, algo que já vinham fazendo desde alguns capítulos atrás. A presença de Jesus incomodava os sacerdotes judeus, incomodava os fariseus, incomodava os escribas, incomodava também os saduceus, que não criam em ressurreição de forma alguma, nem na ressurreição do último dia, e que tinham que se deparar com Lázaro transitando em Betânia, transitando nas adjacências de Jerusalém, mostrando de forma viva que ele havia sido por Jesus ressuscitado. Se aqueles que não criam na ressurreição do último dia tinham que se deparar com um homem que acabava de ser ressurreto, isso, sem dúvida alguma, causava muito incômodo. O fato é que tramavam contra Lázaro, tramavam contra Jesus e mostravam, assim, mais uma vez, uma grande cegueira espiritual, porque não conseguiam ver quem de fato era Jesus diante desse sinal miraculoso que foi feito por Jesus, a ressurreição de Lázaro. E nós vemos aqui também uma representação das diversas funções do corpo da igreja. Nós vemos aqui Maria, aquela que se interessa pela adoração, aquela que se põe aos pés do Senhor, aquela que em outra ocasião buscava atentamente ouvir a palavra. Vemos Marta servindo, vemos Marta assistindo as pessoas e vemos também a pessoa de Lázaro dando o testemunho daquilo que Cristo havia feito por ele, fazendo com que a sua vida, que havia sido devolvida, pois ele havia sido ressuscitado, fosse um testemunho inquestionável do poder daquele que o ressuscitou. Ao final dessa passagem, em que Maria dá um perfume de nardo puro, que estava em um vaso valioso de alabastro, e o dedica integralmente a Cristo, dando o melhor que tinha, eu te convido a pensar: o que você tem dado para Jesus? O que você tem oferecido para Deus? Eu não estou falando necessariamente de coisas materiais, obviamente que não. Nem todos têm um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro para dar. Mas eu te pergunto, todo mundo tem um tempo para oferecer a Deus. O que você tem oferecido a Ele? O melhor do seu tempo? O melhor da sua atenção? Ou muitas vezes o tempo que lhe sobra? O momento em que você olha e diz: não tenho o que fazer, então agora eu vou orar. Pense nisso, porque Maria deu o melhor que tinha. E nós vemos nas narrativas em paralelo ao Evangelho de João que Jesus reconheceu e se agradou desse ato de Maria, dizendo que onde esse Evangelho fosse pregado,
o nome dela seria lembrado. E é isso que nós estamos aqui fazendo, cumprindo o que Jesus de fato disse que iria acontecer. Quando esse evangelho fosse pregado, o nome de Maria seria lembrado por conta daquilo que ela fez. Jesus recompensa aqueles que verdadeiramente o amam, como Maria o amava. Vamos em frente. A segunda passagem que nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho de João tem o seguinte título: A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Essa também é uma passagem emblemática nas Escrituras, conhecida como a entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos. Nós vemos aqui que havia uma grande multidão que tinha vindo para a festa, no caso, a festa da Páscoa, e que, ouvindo falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, partindo da cidade de Betânia, onde ele havia sido recebido e havia sido oferecido para ele um jantar, este povo então vai também a Jerusalém, justamente porque tinha ouvido falar que Jesus estava chegando a essa cidade. Lá, eles chegam e pegam ramos de palmeiras e saem ao encontro gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. O que querem ou o que quer dizer a palavra Hosana e as demais que nós encontramos nessa passagem? Hosana é uma saudação, é uma espécie de exortação que significa salve ou salve-nos, né? Algo pedindo para que a salvação de Deus chegue. E nós vemos aqui que o povo gritava com bastante entusiasmo. Eles entoavam esta passagem, que nada mais é do que o Salmo 118, um salmo messiânico. E eles entoavam com bastante entusiasmo, munidos nas suas mãos de ramos de palmeira, como se fosse uma celebração por alguém iminente, alguém importante que entrava na cidade. Esse era, de fato, um gesto de reconhecimento de Jesus como Messias, pois eles estavam literalmente cumprindo o que estava escrito e predito no Salmo Messiânico de número 118. O fato é que nós vemos aqui uma questão a ser analisada do ponto de vista de momento e do ponto de vista de um futuro próximo. Nós sabemos que Jesus foi recebido de uma maneira gloriosa nessa sua entrada triunfal em Jerusalém. O povo o aclamava, o povo o divinizava, dizendo Hosana. Hosana é salvação. E se eles pedem Hosana para Jesus é porque eles entendem que ele é o Salvador. Mas este entendimento não é completo, pois eles até criam em quem Jesus de fato era, mas era uma fé vacilante, pois eles também criam que aquele que entrou assentado em um jumentinho não era o libertador espiritual, o libertador do pecado,
mas a expectativa deles era de que ele fosse um libertador político-militar, uma espécie de um segundo Davi, que tiraria o povo judeu do jugo romano. E nós vemos que aqueles que gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel, muitos, provavelmente, eram também aqueles que, dias após, gritariam, crucifica-o, crucifica-o, e que pediram para que, quando Pilatos perguntou se deveria soltar Jesus ou Barrabás, pediram para que soltasse Barrabás. Então nós vemos aqui que toda esta empolgação, todo esse entusiasmo, com louvor, com adoração, não é sinal de conversão. E quantas vezes nós não podemos também fazer uma aplicação desses fatos aos dias de hoje? Irmos em igrejas e vermos pessoas clamando, adorando, gritando, louvando, mas não são convertidos. Não são convertidos como esses mesmos aqui que adoravam Jesus e que diziam Hosana, Hosana, e depois disseram crucifica-o, solte Barrabás e não Jesus. E o que nos mostra que de fato o indivíduo é convertido. É a eloquência, é o entusiasmo, é o timbre ou a altura da voz enquanto adora? Não, são os frutos do Espírito. Amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Que está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, nós devemos ter bastante coerência na hora de julgarmos no sentido de acharmos que alguém é convertido pela eloquência e pela disposição que esse indivíduo tem na hora de adorar. São as atitudes dele no longo prazo que mostram se ele é de fato um convertido. E nós vemos aqui, quando eles dizem bendito é o rei de Israel, que eles acreditavam muito mais em Jesus como um libertador político-militar do que de fato em um libertador espiritual que veio nos trazer uma libertação do pecado. Na sequência, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Essa passagem, assim como o Salmo 118, é também uma profecia messiânica, e essa daqui está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E fala justamente da entrada triunfal do Messias, montado paradoxalmente em um jumentinho. O jumento era um animal que simbolizava a simplicidade, a humildade, em contraste a um cavalo, que era um animal imponente, símbolo de poder, símbolo da realeza, símbolo também daqueles que tinham uma influência política e militar naqueles tempos. Lembramos, porém, por exemplo, que Salomão, quando foi declarado rei por Davi, quando seu irmão Adonias queria usurpar o trono, ele se apresenta também em um jumentinho, em uma mula, na mula do seu pai Davi. Nesse sentido, o jumentinho também faz uma alusão à realeza na pessoa de Salomão. Mas a mensagem central que o jumentinho quer traduzir e que Jesus quer transmitir é justamente da humildade. O contraste do Messias, do próprio Deus encarnado, entrando num jumentinho na cidade santa, como as profecias haviam dito que ele entraria. E um sinal aqui de humildade. Como ele veio ao mundo, nascendo em uma manjedoura, morrendo em uma cruz, vindo como um cordeiro, mas lembrando que ele voltará nas nuvens, que ele virá em poder e glória, que ele será como um leão e não como um cordeiro, mas tudo isso na sua volta. E nós vemos aqui, portanto, mais uma profecia messiânica se cumprindo. A segunda, nesse breve trecho, onde falamos do Salmo 118 e também de Zacarias 9.9. Nessa entrada, nós vemos aqui que os seus discípulos não entenderam isso. E isso, no caso, os cânticos que eles ouviram
da boca do povo, aclamando Jesus como aquele que havia de vir e fazendo um reconhecimento dele como Messias na sua entrada triunfal. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e foram feitas, ou seja, se cumpriram. Isso nos mostra a importância de se ter um bom estudo da palavra, de se ter um conhecimento exegético, hermenêutico das escrituras bíblicas. É importante que a sua igreja tenha uma boa escola bíblica, que você receba durante o culto uma pregação expositiva, como o que nós estamos fazendo aqui hoje, versículo a versículo, sendo interpretado à luz do contexto da época, à luz do entendimento histórico e teológico, à luz também do conhecimento sociológico, antropológico, psicológico e filosófico. É importante que nós tenhamos esse conhecimento, arqueologia também, para que nós possamos extrair do texto o sentido que ele realmente tem, a mensagem que Deus quis transmitir ao mundo através dos profetas, dos apóstolos, dos reis, dos salmistas, dos escribas, de todos aqueles que contribuíram para a edificação dos 66 livros dessa Sagrada Escritura. Não é uma tarefa fácil, mas é de suma importância, porque vejam que os próprios discípulos não entenderam o hino que foi entoado, que era o Salmo 118, e depois também não entendiam o que já havia sido predito por Zacarias, capítulo 9, versículo 9, sobre a entrada no jumentinho. Toda aquela cena que se descortinava diante dos olhos deles não fazia sentido, só veio a ser compreendida depois que Jesus se ressuscitou, foi glorificado. Aí eles se lembraram, nossa, é verdade, ele ressuscitou. Olha, o que ressuscitou é o mesmo que entrou num jumentinho e é o mesmo que o povo clamou, Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Era ele mesmo. Aí que eles começaram a ligar uma coisa com a outra. Veja como é importante ter o conhecimento das Escrituras e estudar a Bíblia. Na sequência, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato, no caso, a ressurreição de Lázaro. E nós vemos aqui a importância do testemunho, de se levar adiante aquilo que se sabe acerca de Cristo. E nós vamos ver a importância desse testemunho porque o texto nos diz que muitas pessoas, por terem ouvido falar que realizara tal sinal milagroso, a ressurreição de Lázaro, foram ao encontro de Jesus. Então nós vemos aqui que o fato deles estarem levando adiante o testemunho daquilo que eles viram, no caso a ressurreição de Lázaro, estava contribuindo para que os que ouviam começassem a crer. E isso faz todo sentido, porque mais adiante, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que a fé vem de ouvir a mensagem, ou a palavra, e a mensagem, ou a palavra, é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para que a fé das pessoas seja desperta, elas precisam ouvir. E para elas ouvirem, você precisa pregar. Mas não é qualquer pregação, não é uma palavra de revelação, não é algo que vem do seu coração. O coração humano é enganoso. É a Escritura, é a palavra de Cristo. A fé vem de ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é qualquer palavra. Não é palavra de algum sábio, não é uma palavra filosófica, não é uma palavra de consolo, não é uma palavra de autoajuda, não. É a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada. Então, veja a importância de se dar um testemunho acerca de Cristo. As pessoas ouviram, ao ouvir, elas creram. E nós, como discípulos de Cristo, nós devemos levar pessoas para Jesus. A pergunta que eu te faço é, você tem pregado? Na sequência, os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como todo o mundo vai atrás dele.
Nós vemos aqui, claro, um exagero, uma hipérbole, dizendo que todo o mundo era, na verdade, uma grande multidão de pessoas e não o mundo inteiro, literalmente falando. Mas nós vemos aqui um misto de pessoas que creem porque ouvem um testemunho e um misto de incrédulos que deveriam crer porque já conheciam tudo aquilo que viram. Os fariseus eram aqueles que conheciam a lei, que conheciam os escritos proféticos, que sabiam que o Messias iria, como ele viria, e as profecias acerca dele, como essas que nós acabamos de ver, Salmo 118 e Zacarias 9:9, e mesmo assim, eles estavam preocupados em acabar com Jesus ao invés de adorá-lo, ao invés de falar tudo aquilo que nós crescemos vendo, ouvindo e estudando está se cumprindo diante de nossos olhos. Estamos tendo a graça de viver na plenitude dos tempos e pisando no mesmo solo em que pisa o Messias. Vamos reconhecê-lo, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo e vamos dar testemunho dele. Não, eles querem acabar com ele, eles não conseguem reconhecê-lo, justamente por quê? Porque estão cegos espiritualmente pelo egoísmo, pela vaidade, alguns também pela própria avareza, e isso faz com que eles neguem a Jesus. E isso vai ter consequências, nós vamos ver mais adiante, tá? Então, vamos à próxima passagem. Jesus prediz sua morte. Essa já é a terceira perícope, a terceira passagem que nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho de João. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. Para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Uma passagem que traz aqui uma série de comentários profundamente espirituais e teológicos e que muitas vezes podem parecer enigmáticos. Mas nós vamos, com a ajuda de Deus, com a luz do Espírito Santo, trazer o entendimento devido de cada uma dessas passagens. Nós vemos aqui que Jesus, mais uma vez, ele prediz a sua morte. E ele vai discorrendo de uma maneira metafórica acerca daquilo que iria e que deveria com ele acontecer. Mas primeiro nós vemos que entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André e os dois juntos disseram isso a Jesus. Nós vemos que os gregos
aqui representando toda a nação gentia, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, eles estavam na Páscoa. Alguns comentaristas dizem que esses gregos eram, na verdade, judeus de fala grega, e outros diziam que eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo, prosélitos, é o nome que se dá aos que se convertiam ao judaísmo. O fato é que pessoas aqui, que se de fato tivessem se convertido ao judaísmo, agora estavam fazendo uma nova conversão ao cristianismo. Eles estavam indo à festa da Páscoa para encontrarem Jesus. E por que será que eles falaram com Filipe e não com algum dos outros discípulos? Alguns entendem que Filipe tinha um nome que causava simpatia nos gregos. Filipe era um nome grego, apesar de Filipe ser de Betsaida, que fica na Galileia. Filipe seria traduzido da seguinte maneira: Filos mais Hippos. Filos, amigo, Hippos, cavalo. Amigo dos cavalos, ou amigo de cavalos. O fato é que é um substantivo de natureza grega. E isso talvez deva ter despertado alguma similaridade ou alguma afinidade dos gregos para com Filipe. E Filipe, que não era tão íntimo como André, João e Pedro, Tiago eram de Jesus, acaba se dirigindo a André, e André acaba levando Filipe até Jesus com a demanda de que os gregos queriam conhecer Jesus. Nós vemos aqui um fato interessante. Filipe aciona André, e é André quem o leva até Jesus. André, nas Escrituras, é visto como alguém que tem um ministério pouco registrado, sem muitos relatos daquilo que ele fez, tanto nos evangelhos quanto mais adiante no livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso não diminui de forma alguma a importância do seu ministério e do seu papel como discípulo, como apóstolo. Porque nós vemos que André é alguém que leva as pessoas a Jesus. Foi André que levou seu irmão Pedro a Jesus. Foi André que levou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, até Jesus. E é agora o que está levando Filipe e, por sua vez, os gregos até a pessoa de Jesus. Nesse sentido, nós devemos ter André como exemplo daquilo que devemos ser, no sentido de sermos pessoas que levam pessoas até Jesus. Na sequência, Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus quis dizer? Por mais contraditória que pareça, a glorificação do Filho do Homem é através da sua morte. Porque é por meio da sua morte que também se criaria a oportunidade para ocorrer a sua ressurreição. E Jesus diz que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, não porque ele estava ali naquele momento pronto para morrer, mas porque esse momento se aproximava. E havia uma grande multidão de testemunhas ali. Eram os judeus, eram seus discípulos, eram os gregos, os povos de outras terras que estavam em Jerusalém na festa da Páscoa. Uma grande multidão reunida e uma oportunidade ímpar de darem um testemunho contundente acerca da pessoa de Cristo. Principalmente aqueles que soubessem da sua morte e tomassem conhecimento também da sua ressurreição. Por isso é que ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo com o termo Filho do Homem, que era um título messiânico que foi cunhada pelo profeta Daniel. E Jesus continua: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui Jesus, ele faz, na verdade, uma metáfora com a sua própria morte. Por quê? Se ele não morresse, o seu ministério não seria muito diferente do que a de algum outro grande profeta, como, por exemplo, Eliseu, que ressuscitou mortos, que fez curas, mas a sua morte iria fazer com que
ele ressuscitasse, e a sua ressurreição ia fazer com que muitos crescem nele. E muitos que crescem, e os que crescem nele, pudessem ter, então, a vida eterna. Então, essas palavras que ele diz: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele entendia que era necessário justamente que ele, como um grão de trigo, morresse. Quando o grão de trigo ou uma semente morre, ela produz uma árvore, e a árvore dá muitos frutos, dá muitas sementes. Ali era essa mesma metáfora que Jesus queria mostrar. Ele precisava morrer justamente para que, morrendo, ele ressuscitasse, e ressuscitando, ele pudesse servir de prova de quem ele era, daquele que tinha poder sobre a morte, e muitos pudessem, a partir dali, crer nele, tendo a fé salvífica, e a partir da fé salvífica, tendo também a vida eterna. A morte dele significaria muitos frutos, ou vida para muitos, vida eterna, eu estou falando. E nós podemos extrapolar essa fala de Jesus, não somente para a sua morte e a sua ressurreição, trazendo vida para muitos por meio da fé, mas também da morte que muitos encontram como mártires. Muitos dos mártires morreram, ganharam a vida eterna e deram com o seu testemunho condição de outros crerem, aceitarem Jesus e poderem também ter a vida eterna. E esta morte também, que nós aqui encontramos, que Jesus descreve, nós podemos também extrapolar para o ato de morrer para o mundo. O ato que o cristão, quando se converte, precisa experimentar. É necessário morrer para o mundo para que nós possamos viver para Cristo. É necessário morrer para o mundo para que se tenha a vida eterna. O morrer para o mundo mostra que, de fato, o indivíduo se converteu. As renúncias que são muitas vezes impostas, elas não são sacrifícios para aquele que já é convertido. Elas são prazerosas. É um grande prazer para o cristão verdadeiro dizer não para os convites pecaminosos que o mundo faz. Quando você morre para o mundo, você de fato não só ganha a vida eterna, mas você dá o testemunho para muitos do que se deve fazer para poder a Cristo encontrar e a vida eterna receber. Na sequência, Jesus continua: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. É justamente aqui uma continuidade das primeiras palavras, fazendo uma menção e uma ênfase à necessidade de se fazer renúncias, de não mostrar amor por essa vida que nós encontramos aqui. Vida não no sentido existencial de vida biológica, mas ao estilo de vida pecaminoso que o mundo nos oferece, a fim de nos corromper, a fim de nos separar da comunhão e do convívio com Cristo e com o próprio Criador. É esta vida que nós devemos odiar. Quem odeia essa vida se conserva para a vida eterna. São as renúncias que muitas vezes nós precisamos fazer para podermos estar mortos para o mundo e vivos para Cristo e vivos para a eternidade. Aquele que se preocupa em amar a sua vida a perderá. Podemos entender que aquele que se importa em viver aqui nesse mundo, dizendo: vamos aproveitar, a vida é uma só, aqui é que nós encontramos prazer, então vamos viver aqui como se não houvesse um outro amanhã. Vamos viver em pecado, vamos ter sexo profano, vamos fornicar, vamos participar de prostituição, vamos nos embebedar, vamos fazer tudo aquilo que nos traz uma suposta felicidade, tudo aquilo que supostamente preenche um vazio que só Deus pode preencher. Esses que pensam que estão aproveitando a vida são justamente os que vão perder a vida eterna.
Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ou seja, aquele que odeia esse estilo de vida que eu acabei de descrever é justamente aquele que já aceitou a Cristo, que já foi nascido do Espírito, já passou por um novo nascimento, já está sendo dirigido pelo Espírito Santo e que apenas aguarda o momento da sua morte para entrar na eternidade ou da volta do Senhor para ser arrebatado nos ares e viver para sempre com Ele. Na sequência, Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Nós precisamos ver que aqui, aquele que segue Jesus é aquele que vai aonde ele estiver. Nesse sentido, segui-lo é mais do que acompanhá-lo, é imitá-lo, é procurar ser igual a ele, é fazer as renúncias necessárias para ser de fato um espelho de Cristo. Ser de fato um seguidor de Cristo, como ele mesmo disse, exige renúncias. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. O filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, ele diz que aquele que o serve, no caso, por exemplo, seguindo, será devidamente honrado por Deus no momento certo. E nós podemos entender que aquele que serve a Cristo, que é um imitador de Cristo e que é um daqueles que habitarão com ele na eternidade, tem as características, por exemplo, que são descritas em Mateus 25, quando Jesus fala que no dia do juízo serão colocados os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, e que os que estiverem à direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, era estrangeiro e me deste moradia, estava enfermo e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Então, são esses que têm estas características, estas qualidades que podem ser reconhecidos como discípulos e como aqueles que seguem a Cristo. Você já pensou nisso? Você tem procurado fazer aquilo que Cristo fazia para que você possa, de fato, ser um imitador de Cristo e ser, de fato, um discípulo, um seguidor? Pense nisso. Na sequência, Jesus diz: agora meu coração está perturbado e o que direi? Por conta da sua morte, que vinha dia a dia se aproximando. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aqui nós vemos Jesus se angustiando, se entristecendo, ficando perturbado por conta da aproximação do momento da sua morte. E aqui, nesta hora, que ele nos dá o exemplo daquilo que muitas vezes precisamos fazer quando estamos aflitos e angustiados. Ele poderia simplesmente dizer: afasta de mim esse cálice, e simplesmente abdicar da necessidade de morrer. Vocês já imaginaram as consequências disso? Sem a sua morte na cruz, para propiciação da ira de Deus e para remissão dos nossos pecados, a humanidade toda estaria perdida. Mas o que Jesus mostra para a gente? Ele diz: meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, algumas vezes precisamos ser corajosos e dizer para Deus: não nos livre disso, mas faça o que for necessário para que a sua vontade seja cumprida e para que eu receba a devida instrução e edificação. É uma oração muitas vezes difícil de fazer. Aquilo que ficamos muitas vezes tentados e inclinados a pedir é por livramento. Mas nós vemos aqui que Jesus não pede por livramento, porque ele sabe que aquilo que estava acontecendo era justamente para isso que ele tinha vindo. É para esta hora que ele estava lá, e ele culmina a sua fala dizendo: Pai, glorifica o teu nome, ou seja,
faça aquilo que é a tua vontade. Então veio uma voz dos céus e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Eu já o glorifiquei foi justamente quando o Pai falou em alto e bom tom durante o batismo de Jesus: este é meu filho amado, em quem me comprazo, dando testemunho de quem ele era. Na transfiguração, o Pai também clama do céu: este é meu filho amado, a quem eu ouvi. E aqui ele novamente diz: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Mais uma vez, dando testemunho dos céus acerca de quem Jesus era, para mostrar para aqueles que ainda não criam, nos últimos dias da vida de Jesus, quem de fato ele era. O próprio Pai clamava do céu, dando testemunho acerca do Filho. E também já havia o glorificado por meio de todas as obras que Jesus já havia operado, por meio de todos os sinais miraculosos que ele já havia feito. Jesus já havia curado todo tipo de enfermidade, já havia expulsado demônios, transformado a água em vinho, andado sobre as águas, multiplicado pães e peixes, entre outros sinais que João, no final do seu evangelho, fala que se todos os milagres de Jesus fossem descritos, registrados em livros, não haveria espaço no mundo para conter os livros que seriam escritos. Claro que é uma hipérbole, é um exagero de linguagem, mas para a gente ter uma ideia de que os milagres que Jesus fez não são somente os que estão registrados nos evangelhos. E aí Jesus depois diz: a multidão, há também o testemunho não só do Pai, dos milagres que Jesus fez, mas também o próprio testemunho de João Batista, né? Quando disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sequência a essa voz que veio dos céus, Jesus, a descrição: a multidão que ali estava e a ouviu, no caso a voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa, ou seja, para que vocês creram, não é para que eu me sinta exaltado, mas pela necessidade de vocês de ter uma revelação mais contundente para terem, quem sabe, a chance de crer, a capacidade de acreditar naquilo que estava diante dos olhos deles. E Jesus diz depois: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui, o que Jesus fala de ser julgado, príncipe deste mundo, é uma referência a Satanás. Satanás, ele é chamado como o príncipe deste mundo. É claro que é um poder limitado pela soberania divina, é um príncipe que tem data e hora para acabar o seu reinado, e é um príncipe usurpador, que, na verdade, acabou assumindo esse lugar, no lugar que estava reservado para a humanidade, a partir de Adão e Eva, quando enganou os primeiros humanos, fazendo com que eles pecassem e, caindo no pecado, acabassem perdendo também a comunhão com Deus e a autoridade que tinham na época sobre o diabo. Então, o que nós vemos aqui, quando Jesus diz hora de ser julgado este mundo, na verdade, não é uma referência a um juízo final, ao juízo que terá no fim dos dias, mas é uma espécie de juízo, de punição, porque agora o que iria acontecer? Será expulso o príncipe desse mundo. Não que Satanás tivesse sido tirado, mas a partir da morte de Jesus, todo aquele que crer ou que cresce em Jesus seria liberto do pecado. O indivíduo que crê, ele passa por um novo nascimento, ele passa a ser um vaso, um habitáculo para o Espírito Santo, e Satanás não tem mais domínio sobre ele. Nesse sentido, é que se diz que será expulso o príncipe deste mundo, não de toda a terra, mas daqueles que farão e que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo. Neste recinto, não estou falando de um prédio físico, mas dentro de cada um de nós que somos cristãos e crentes, fiéis e verdadeiros a Cristo, Satanás não tem domínio, Satanás não vive aqui.
Então, ele tem aqui, a partir do momento da morte de Jesus, um juízo sobre ele, e também ele é expulso deste mundo, não de toda a terra, não da atuação sobre a humanidade, mas ele passa a ter uma limitação de poder por conta do fato daqueles que crerem em Jesus e que se converterem, passarem a ser pessoas sobre os quais ele não tem mais poder para dominar. E Jesus diz na sequência: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. No caso, levantado da terra, era justamente um termo usado naquela época para fazer uma referência à morte por crucificação. E aqui ele também usa uma hipérbole, uma figura de linguagem que era comum entre os judeus, que gostavam de se expressar de uma forma exagerada, um hábito cultural, indicando o tipo de morte e dizendo que atrairei todos a mim. Na verdade, todos aqueles a quem Deus elegeu. Não é o mundo todo. Se o mundo todo cresce, o mundo todo seria salvo, mas nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Não é óbvio o propósito dessa reflexão discutir essa questão, mas nós sabemos que a porta é estreita, que o caminho é apertado e poucos há que encontrem. E na parábola do semeador nós sabemos também que no máximo 25% ou 1/4 dos solos é que dão frutos, dando a entender que no máximo 1/4 das pessoas é que serão de fato salvas. Indo adiante, a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão, na verdade, eles tinham um conhecimento incompleto e muitas vezes equivocado das Escrituras. O Cristo permanecerá para sempre, primeiro, num sentido espiritual, depois que ele viesse como ele veio. E depois, é claro, na sua volta, aí reinando em definitivo para todo o sempre. Mas eles tinham ali o entendimento de que o Messias viria para ter um reinado permanente logo naquele tempo, como um libertador político e militar, que era a expectativa messiânica dentro da cosmovisão judaica. E aí eles dizem, o Filho do Homem precisa ser levantado. Quem é esse Filho do Homem? Ou seja, eles ainda não tinham associado de fato a pessoa de Jesus com a pessoa do próprio Messias. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes então: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. A luz, no caso, é o próprio Jesus. Ele, em alguma das suas autoafirmações, quando ele usa a expressão eu sou, que para o judeu é um claro entendimento de que é Deus, diz: eu sou a luz do mundo. Então, ele mesmo se intitula como a luz. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Por mais alguns dias, no caso, até a sua crucificação. E aí ele diz: andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Ou seja, em outras palavras, aproveitem que a luz está aqui e sigam a luz, porque a luz dá a direção, a luz é a informação, a luz revela aquilo que está em oculto e mostra a verdade. A luz nos mostra no caminho em que nós andamos os obstáculos e os percalços que podem nos derrubar. E aqui ele diz que aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam. No caso aqui, fazendo uma alusão a si mesmo e convidando as pessoas a seguirem-no e a andarem no trilho que a luz aponta para se poder com segurança caminhar. Na sequência ele diz: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Aqui é uma passagem bem interessante, porque ele primeiro vai fazendo um raciocínio, convidando o leitor a segui-lo. E depois ele diz: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz.
Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, versículos 11 e 12, onde é dito: veio para os seus e os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, a saber, os que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós sabemos que a luz é Jesus. E nós sabemos que Jesus é Deus. Então, quando ele diz, creiam na luz para que vocês se tornem filhos da luz, é o mesmo que dizer, creiam em mim para que vocês se tornem filhos de Deus. É uma paráfrase daquilo que nós encontramos em João 1,12. É necessário crer para que se possa, então, ser salvo. E entre o crer e o ser salvo, há também um caminho intermediário pelo qual o indivíduo ele passa por um processo de regeneração, de novo nascimento, pelo processo de conversão e, finalmente, ele termina com a sua santificação e, de fato, com a salvação. A salvação é o final desse processo. Podemos dizer que ele já está salvo a partir do momento que ele manifestou a fé salvífica. Mas há todo um processo de reconstrução desse indivíduo, onde ele deixa de ser nascido da carne e passa a ser nascido do Espírito. Mas todo esse caminho, ele tem um gatilho, ele tem um início que é na fé. E nós já falamos a respeito da fé que é a fé salvífica. Não é acreditar que Jesus existiu ou que ele existe, não. Isso aí até o diabo também acredita. O diabo também acredita em Deus e não é salvo e nem vai ser salvo. Agora, a fé que tem que ter é a fé salvífica, aonde se crê que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e que, por ser Deus, tem poder e autoridade suficiente para perdoar pecados, para nos deixar justificados, limpos e imaculados, como se não tivéssemos pecados, pois isso é uma condição inegociável para se entrar no reino de Deus. Não pode haver pecado. E o homem é pecador por natureza. E como resolver o problema do pecado? Com Cristo nos perdoando e nos justificando, tirando de nós os pecados. Na sequência é dito que, terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. De fato, essa foi a última declaração, o último discurso público de Jesus. A partir daí, até o final da semana, quando ele vem a morrer, vem a ser crucificado, ele tem essa parte do seu ministério ocorrendo de uma forma íntima com os seus discípulos. Então, esse foi o último discurso público de Jesus e depois ele sai e se oculta deles, ficando exclusivamente na presença dos seus discípulos até que ele é preso, julgado e crucificado. Agora nós vamos para a última passagem que nós temos aqui no capítulo 12, uma passagem também que nos traz profundos conhecimentos espirituais e que tem como título a incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia.
pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei o que é o seu mandamento, sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou fazer, me mandou dizer. Nós vemos aqui, nessa passagem que fala a respeito da incredulidade dos judeus, que mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Quando se fala em todos os sinais milagrosos, nós devemos nos lembrar dos 7 sinais escritos aqui no Evangelho de João, que eu citei no início da live, e de muitos outros sinais que Jesus operou, porque o próprio João disse que se fossem descritos em livros, não caberiam os livros escritos em todo o mundo. Então, nós vemos aqui que, mesmo diante de tantas evidências e de tantos testemunhos, os judeus não creram em Jesus. E aqui entra também um aspecto profético, de cumprimento de palavras que foram ditas pelo profeta Isaías, dizendo: isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse. Vamos prestar atenção que esta fala, ela contém uma espécie de ironia implícita nela. Quando ele diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? É uma maneira irônica de dizer: quem é que acreditou naquilo que foi dito, mesmo tendo visto os sinais que o Senhor operou? Em outras palavras, é como você perguntar: quem é que acreditou na mensagem que foi falada? E quem é que viu tudo aquilo que o Senhor fez, o braço forte do Senhor? É uma ironia no seguinte sentido, de dizer: quem é que crê em nossa mensagem? Ninguém. E quem é que viu? A quem é que foi revelado o braço do Senhor, o poder do Senhor? Ou seja, para os que não creram. É uma mensagem dirigida aos judeus. Senhor, quem crê em nossa mensagem? Ninguém. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aos judeus, aqueles que não creram. Então, é uma maneira de dizer, mesmo tendo visto tudo o que o Senhor fez, ainda assim eles não creram. Quando nós vemos esse trecho que contém um único versículo, que contém 4 linhas, nós podemos esmiuçá-lo da seguinte forma: quem creu em nossa mensagem, qual é essa mensagem? Num primeiro momento, em um contexto mais amplo, nós podemos pegar a mensagem que foi dada lá no Egito, nos tempos descritos no livro de Êxodo, dizendo que o povo seria liberto do cativeiro, que Deus os tiraria dali e que eles seriam levados até a terra de Canaã. Essa mensagem, ela foi dita com a chancela de uma série de milagres, revelando o braço forte do Senhor, revelando o poder e a glória de Deus. Deus não só prometeu, através de uma mensagem dada por Moisés, que o povo seria tirado do Egito, do cativeiro e levado à terra prometida, como Deus mostrou que tinha poder para cumprir o que ele tinha prometido, trazendo as 10 pragas do Egito, abrindo o mar para o povo passar, fazendo o maná cair incessantemente do céu ao longo de 40 anos, fazendo com que as vestes e as sandálias não se gastassem, com que a água vertesse da rocha, fazendo com que muitas conquistas improváveis acontecessem ao longo desse tempo. Ou seja, Deus deu uma mensagem de libertação e deu a força necessária para que essa mensagem se cumprisse. Então, o povo já conhecia o poder de Deus e via que a mensagem de Deus se cumpria, porque Deus não falha em sua palavra. E essa mensagem que Isaías traz é justamente uma mensagem profética para os tempos de Jesus, que pode também ser lida àquela época no seguinte sentido: quem creu em nossa mensagem? A mensagem de que viria um libertador, de que o Messias seria enviado, de que antes do Messias viria também um precursor do Messias, a voz que clama no deserto, João Batista. Quem é que creu na nossa mensagem? Ninguém. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A esses mesmos que não creram, aos descendentes daquele povo que não creu na sua mensagem de libertação no Egito, que ficou 40 anos murmurando no deserto
e que dos 600.000 homens que saíram de lá, com mais de 20 anos, só 2 chegaram, Moisés e Josué. Ou seja, aqueles incrédulos daquele tempo estão agora fazendo com que os seus descendentes, a sua descendência que vive nos tempos de Jesus, também mostre uma mesma incredulidade. Eles têm uma promessa, a promessa de que o Messias iria, de que o Messias estaria com eles. E essa mensagem tinha que ser acreditada, tinha que ser levada a sério, porque aquele mesmo que prometeu que os tiraria do Egito foi o mesmo que prometeu que enviaria o Messias. E o Messias também estava ali. O braço forte do Senhor também havia sido revelado, porque Jesus já tinha feito os sinais miraculosos necessários para crerem em quem ele de fato era. Então, aqui nós vemos que a profecia de Isaías estava sendo cumprida. Ou seja, aqueles que deveriam crer na mensagem e não creram, estavam ali. Aqueles que viram o braço forte do Senhor operando de novo através de Jesus, estavam ali e mesmo diante de tais sinais e maravilhas, não conseguiam e não queriam crer. Aí, João explica, por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, aqui na verdade ele se antecipa. Ele diz por essa razão, que é o que ele vai explicar aqui. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Aqui nós precisamos tomar um pouco de cuidado, para não achar que Deus, por maldade, os cegou, endureceu o coração, para que eles não vissem e não compreendessem, e assim não se convertessem e não fossem curados. Curados no sentido de serem salvos. Só lembrando aqui, na verdade, foi Caleb e Josué, que foram os dois que saíram com mais de 20 anos do Egito e chegaram até a terra prometida, até a terra de Canaã. Nem lembro o que eu falei, mas foi Caleb. Moisés. Caleb e Josué. Acho que falei Moisés. Moisés e Josué. Então, Caleb e Josué. Então, aqui nesse trecho, é importante que a gente entenda que eles não creram, por quê? Deus cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Os cure, no caso, perdoe os pecados e dê a salvação. Mas, na verdade, Deus não fez isso. Isto aconteceu não por uma ação divina, por uma maldade. Eu vou cegar os seus olhos, eu vou endurecer o coração de vocês, para que vocês não creem, não se convertam e eu não os cure. Não. Na verdade, é uma consequência da incredulidade. A incredulidade não foi porque Deus cegou os olhos deles, endureceu o coração, para que eles não vejam com os olhos, não entendam com o coração, não se convertam e não sejam curados. Não. Na verdade, aqui, esse mesmo trecho nós encontramos em outras passagens das Escrituras, e nós vemos que esse endurecimento do coração, na verdade, é um resultado da incredulidade. Não é ele que causa a incredulidade, mas é a incredulidade que promove o endurecimento do coração, uma cegueira espiritual e que faz com que o indivíduo acabe não crendo, não se convertendo e não sendo curado. Entendendo que cura não é uma cura física, mas espiritual, que consiste em perdão de pecados e salvação. Então, nós vemos aqui essa passagem explicando que a incredulidade dos judeus fez com que eles ficassem cegos espiritualmente, com o coração endurecido, não conseguissem crer, não se convertessem e não fossem salvos. Tá? E o motivo disso é justamente a falta de fé, a falta de compreensão da mensagem, a teimosia, porque eles já conheciam o braço forte do Senhor, já conheciam os sinais miraculosos que Deus havia feito, não só por meio de Jesus, nos tempos em que as Escrituras foram escritas, nos tempos em que estão relatados, mas também em todo o passado do Antigo Testamento. No entanto, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Aqui nós vemos uma passagem que precisa também de algum cuidado,
para ser feito a devida interpretação. Por quê? Alguns creram nele, mas nós precisamos entender que essa fé não é uma fé autêntica, uma fé salvífica. Uma fé salvífica é aquela que faz com que o indivíduo não se importe em sofrer consequências da sua confissão pública de fé. Esses aqui que dizem terem crido, eles na verdade, eles estavam preocupados com os fariseus e eles escondiam publicamente sua fé, justamente com receio de serem expulsos da sinagoga. E em uma outra passagem, naquela em que Jesus cura o cego de nascença, nós vemos também que João já tinha relatado que os pais do cego, eles não queriam entrar em atrito, em contenda com os líderes religiosos da época para não serem expulsos da sinagoga, porque isso implicaria em uma série de consequências. Geralmente o indivíduo saindo da sinagoga, ele era também visto como uma pessoa não grata na sociedade judaica. As pessoas evitavam o convívio com esse indivíduo, ele era excluído. Isso trazia prejuízos não só sociais, mas financeiros, econômicos. Muitas vezes um negócio que o indivíduo tinha era boicotado ali pela sociedade em que ele vivia, e muitos acabavam optando por não fazer essa renúncia ao judaísmo em favor de Cristo. Era o caso desses homens aqui, que é dito que eles creram, mas por causa dos fariseus eles não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. E nós sabemos que Cristo mesmo disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante dos anjos de meu Pai. Então, esta fé é uma fé, na verdade, incipiente, não é uma fé salvífica verdadeira, porque aquele que crê de forma verdadeira, ele entrega a sua vida por Cristo. Ele morre por Jesus, ele não nega Jesus. Não é só uma preocupação de perder os privilégios de fazer parte da sociedade judaica, de estar inserido e podendo frequentar uma sinagoga. Não, é muito mais, ele abre mão da própria vida. Então, esses homens aqui eram pessoas que tinham uma admiração, um respeito por Jesus, mas não aquela fé salvífica de que nós estamos falando. E eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, Jesus disse em alta voz. Aqui, João começa a fazer um breve resumo de algumas falas importantes de Jesus, aonde o próprio Jesus se equipara ao Pai, mostrando que ele mesmo é Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aí ele continua: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aqui é interessante, nós fazemos uma análise. Primeiro, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nós vemos aqui que a partir do momento que o indivíduo crê em Cristo, não tendo uma fé como a destes judeus que dizem ter crido nele, mas por causa dos fariseus não confessava sua fé com medo de ser expulso da sinagoga. Não essa fé, mas aquele que crê em Cristo verdadeiramente, ele não permanece nas trevas, porque ele recebe a Cristo, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Cristo, ele mesmo diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Cristo é a luz que nós devemos seguir e é a luz que passa a habitar em nós a partir do momento que verdadeiramente cremos na pessoa dele. E aí ele diz: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isso ele diz acerca da sua primeira vinda. Cristo veio na sua primeira vinda para salvar, mas virá na sua volta ou na sua segunda vinda para julgar. E aqui ele faz um comentário muito pertinente. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Ou seja, quem não aceita as Escrituras será condenado
pela própria Escritura. Nós lembramos aqui que há uma passagem que está em Marcos que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso é o que está nas Escrituras. E aqui ele diz: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria Escritura que proferi ou condenará, a própria palavra que proferi ou condenará no último dia. Ou seja, quem rejeita ele e não aceita as suas palavras, ou seja, quem não crê, quem não rejeita as palavras, é justamente quem não crê na própria pessoa de Cristo. Esses, a própria palavra que ele proferiu, o condenará no último dia. Como eu bem disse que está em Marcos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui é importante só fazer uma consideração de que o batismo é uma confissão pública de fé e não um ato, uma obra de cunho salvífico. Quem não for batizado pode ser salvo? Sim, basta ver o episódio do ladrão na cruz, que não foi batizado, mas foi salvo. Foi salvo porque creu. O batismo é importante porque é onde o cristão dá um testemunho público, uma confissão de fé em favor de Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não, o batismo não traz salvação. Que fique bem claro isso, à luz do que está nas Escrituras. Então, nós vemos que aquele que recusa crer em Cristo e que rejeita as suas palavras, ele será condenado pelas próprias palavras que ele rejeitou. Porque nós sabemos que a fé vem de ouvir a palavra, e a palavra é ouvida mediante a mensagem de Cristo. Quem rejeita a palavra não desenvolve a fé, e a fé é o instrumento da salvação. Se o indivíduo não tem fé, ele não pode crer, e quem não crer será condenado. Então, quem rejeita a palavra será condenado pela própria palavra no último dia. E Jesus continua: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Aqui, Jesus mostra humildade e submissão ao Pai, lembrando que ele, assim como o Pai, também é Deus, mas ele se esvaziou da sua glória para poder encarnar e habitar entre nós. E aqui ele mostra uma submissão ao Pai, assim como em outras passagens em que ele exprime a sua angústia, a sua tristeza diante da aproximação do momento da sua morte, mas ele sempre mostra a submissão e a vontade de que a vontade de Deus seja feita, a vontade do Pai seja feita e não a vontade dele. E aqui ele diz que eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Ele continua: sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aqui confirmando justamente a sua submissão e obediência na condição de filho. E eu te pergunto, aqui nós vemos a importância de se crer em Cristo e de se crer na sua palavra, para que se encontre fé, para que se possa crer e para que não se seja ao final condenado, não se encontre ao final a condenação. Você crê? Você fala a respeito do que você crê? Ou você não crê? E o que falta para você crer? Você tem pregado acerca daquilo que você crê? Lembre-se que Cristo disse aos seus discípulos, no grande comissionamento, na última ordenança que ele deu aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, conforme está em Marcos 16:15. Você tem feito isso? Porque é através da pregação que as pessoas ouvem a palavra. E quando elas ouvem a palavra, elas ouvem a mensagem. Vão ter o despertar da fé. A fé salvífica, a fé que traz um encontro com Cristo e que promove a salvação. Você crê? Falta o que para você crer? E se você crê, você tem pregado e tem manifestado a fé naquilo e naquele que você crê? Pense nisso. É preciso pregar, é preciso lançar sementes, é preciso espalhar o evangelho, enquanto é tempo, sabendo que Cristo está para voltar.
Cristo está às portas. A fé é o instrumento da salvação. E depois que Cristo voltar, a fé não vai existir mais. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme está em Hebreus 11:1. Depois que Cristo vier, aquilo que não se vê será visto por todos. E aquilo que era esperado, ninguém esperará mais. Portanto, não haverá mais fé, haverá certeza. E a fé é o instrumento da salvação. Portanto, vamos fazer com que as pessoas manifestem a fé antes que Cristo volte, porque depois que Ele voltar, ninguém mais poderá se salvar. Eu dou por encerrada a nossa pregação expositiva do capítulo 12 de João. Antes da gente fazer o encerramento da nossa live, eu quero deixar algumas lembranças aqui para vocês. Falar um pouquinho primeiro do livro da minha filha, um devocional chamado Espelho de Cristo. Esse livro foi lançado no dia 8 de setembro de 2024, na 27ª Bienal Internacional de São Paulo. É um livro chamado Espelho de Cristo, é um devocional cristão, que você pode usá-lo para fazer uma leitura reflexiva em cima das páginas que ele contém, ou você pode, depois de ter feito essa leitura panorâmica do livro, fazer uma leitura mais organizada e ordenada, dia após dia. Você vai encontrar diversos textos de reflexão aqui ao longo do livro, e para os dias em que não há texto redigido, há uma sugestão de leitura para você refletir sobre um determinado tema, tá? Esse livro aqui é da minha filha Giovana Verotti, que tem 16 anos, e se você ficou interessado em adquiri-lo, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou pode acessar o site dela, que é o www.giovanaverotti.com.br. Verotti é 2 T's e I no final. E você pode também procurar conhecer o trabalho que ela faz de evangelização nas redes sociais, buscando por Giovana Verotti. Tá? Não vou falar o nome das redes aqui para que o algoritmo não derrube a nossa live. E deixar uma lembrança para vocês também do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro aqui eu lancei em dezembro de 2023 e foi o fruto de um árduo trabalho realizado ao longo de 5 anos e meio, que se iniciou dias após o chamado de Deus que tive no dia 8 de janeiro de 2018, onde recebi um comissionamento para desenvolver um ministério de evangelização global e, secundariamente, um ministério de cura. Para o ministério de cura, eu tive a oportunidade de fazer diversas vivências no mundo espiritual, onde recebi a capacitação devida e sistematizei e organizei os conhecimentos que recebi ao longo desse livro. Esse livro é um tratado teológico cristocêntrico, é um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Aqui você vai entender, dentre muitas outras coisas, por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, por que os bons sentimentos, as orações, as cores, as notas musicais podem nos curar e ajudar a curar outras pessoas. Você vai ter um conceito da individualidade dentro de uma visão multidimensional e multicorporal. Vai entender como que a alma se interliga, se integra com o corpo material e como que interfere no funcionamento do mesmo. Tudo isso e muito mais aqui. Se você ficou interessado, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou também acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br. Lembrando que o Verotti também é com 2 T's e I. Eu vou dar por encerrada a nossa live no dia de hoje. E antes de nós nos despedirmos, nós faremos então uma oração. Pai, obrigado mais uma vez pela iluminação que me concedeu, trazendo o devido esclarecimento por meio do Teu Espírito Santo acerca das passagens que estudei. Agradeço também pela inspiração que recebi, que me permitiu transmitir com clareza e com precisão aquilo que é a Tua revelação. E peço para que o Senhor faça com que essas palavras sejam como sementes, que foram lançadas em um solo fértil,
onde, por meio da ação sobrenatural do seu Espírito Santo, fará com que elas comecem a germinar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, uma boa noite aos que estiveram aqui conosco, aos que forem também ver essa live nas gravações. Espero que tenha sido esclarecedora e edificante essa exposição. Lembrando que o Evangelho de João é um evangelho teológico, é um evangelho espiritual, é um evangelho que exige comunhão com Deus para poder ter uma devida compreensão. Se você ficou com alguma dúvida, volte, assista novamente, peça para que Deus te dê a iluminação devida para que você possa ter também a devida compreensão. Tchau, tchau a todos, uma boa noite e até semana que vem. Fiquem com Deus.